Esse vídeo é para você que tem pressa para fazer as suas coisas. E eu te pergunto, pressa para o quê? Você tá atrasado? Tá acontecendo alguma coisa? Eu aposto que nem você sabe a resposta, mas simplesmente o seu dia é extremamente caótico porque você lida com as suas atividades como se você tivesse que fazê-las para ontem, como se você tivesse extremamente atrasado. E aí chega no final do dia, o que que acontece? Você deita sua cabeça no travesseiro, cansado, detonado, mas você se sente improdutivo, porque você fez 1 zilhão de coisas no dia, mas às vezes você nem terminou elas. Ou você nem fez aquela tarefa que você queria tanto, que ia dar mais significado para o seu dia. Vamos entender o que está acontecendo aí para o seu dia ser tão caótico e ansioso. Eu sou a Nicole e nesse canal eu compartilho muito das minhas perspectivas da vida para poder te ajudar, te mostrar que eu tô aqui também passando pelos mesmos problemas e às vezes as minhas soluções podem ajudar você. Então vamos passar por essa vida de uma forma mais leve e vamos entender o que está fazendo com que o seu dia fique tão ansioso, quais atitudes você está tendo com que esse dia seja tão caótico. Primeiro lugar, suas tarefas cotidianas. Como que você está fazendo elas? Você acorda de manhã pulando da cama atrasado? Você escova os dentes como? Correndo, como se o mundo estivesse acabando, mal escova os dentes? Tem que escovar os dentes direitinho, né? E o café da manhã? E o almoço? E o jantar? Você come devagar ou come rápido? Come até de pé, né? Para acelerar o processo? Ainda tá mastigando, já bota o prato na pia e sai correndo para fazer outra coisa? Sei lá, você toma um banho super rápido? Você... Como tá as suas tarefas cotidianas? Você faz elas correndo ou não? Quando a gente faz essas tarefas que são bem dizer essenciais para o nosso dia, né? Por exemplo, comer é algo essencial que a gente sempre faz. Então, se essas tarefas elas estão extremamente corridas, você está fazendo elas super rápidas, mesmo você não estando atrasado, mesmo não tendo a necessidade, esse é um fator que realmente vai te deixar com um dia super ansioso. Essas pequenas atividades que você podia ter mais calma, não, você também está correndo, está super ansioso fazendo elas com pressa, mas você nem sabe de onde vem tanta pressa. Pensando agora nas outras tarefas do seu dia a dia, talvez a sua produtividade esteja distorcida. É quando você foca na quantidade acima da qualidade. Gente, a produtividade, ela tem uma grande relação da eficiência que você faz as suas coisas com a gestão do recurso que você tem disponível. E qual que é o recurso que a gente tem disponível todos os dias? A nossa energia física e mental. Então, basicamente, a gente é como se fosse um celular, né? De noite a gente recarrega idealmente até o 100%, e aí a gente tem essa energia para gastar ao longo do nosso dia. E você tem que gerenciar bem essa energia com as tarefas que você tem no seu dia a dia. Só que aí, quando você foca na quantidade ao invés na qualidade das tarefas que você tem para fazer, tudo bem que você pode estar fazendo muitas tarefas, mas as tarefas qualitativas, elas levam tempo. Elas levam 1, 2, 3 horas do seu tempo, da sua energia mental. Então, talvez você não esteja tendo tempo para fazer essas tarefas, que elas são muito importantes para a construção dos nossos sonhos, dos nossos desejos. São tarefas mais demoradas, sim. São tarefas que precisam de mais energia mental, sim. Mas se você não estiver focando um pouco nelas no seu dia, só focando em fazer coisinhas pequenas, isso é um baita problema. E pior ainda, quando você pega essas coisinhas pequenas, essa quantidade de coisas que você quer fazer e inventa de misturar o multitasking, que é basicamente você tentar fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo. Gente, infelizmente, o nosso cérebro não consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo. Quando você tenta fazer duas atividades conscientes ao mesmo tempo, o seu cérebro vira uma bolinha de ping-pong. Ele fica pulando de uma tarefa para outra, de uma tarefa para outra. Então, não dá certo, porque essa mudança de tarefa para outra gasta uma energia mental muito grande, porque o seu cérebro tem que meio que reajustar o foco. Então, ele está focado aqui, aí agora tem que focar ali, depois ali. Isso gasta muita energia mental.
E eu tô falando aqui de tarefas que são conscientes. Então, por exemplo, você escrever algo e falar ao mesmo tempo. São duas tarefas que precisam da tua atenção. Já é diferente, por exemplo, você tá caminhando e falando ao mesmo tempo. Caminhar é uma tarefa um pouco mais inconsciente, por isso que a gente consegue falar junto. Mas o problema é quando a gente mistura duas tarefas conscientes, igual eu falei, escrever e falar. E o que acontece quando você escreve e fala com alguém ao mesmo tempo? Você embola os dois assuntos e você gasta muito mais energia cerebral, bem dizer, né? Energia mental, fazendo essa gerência entre essas duas tarefas. Um tempo atrás eu estava numa neura tão grande de fazer várias coisas no meu dia que eu comecei a enfiar o multitasking no meio, né? E aí, no meu horário de lazer, eu gosto de jogar um pouco de videogame. Só que qual que é o problema? Eu queria ser produtiva enquanto eu jogava videogame, então eu decidi colocar um podcast para ouvir ao mesmo tempo. No final, não prestei atenção no podcast, não prestei atenção no jogo, aquele momento de lazer que era para ser um pouco mais relaxante, para eu poder fazer algo que eu gosto, se tornou extremamente desgastante, porque eu tentei fazer duas coisas bem, que não combinam, né, ao mesmo tempo. Então, eu saí daquela sessão, tipo, super desgastada, sabe? Falei, nossa, eu não devia ter feito isso. Ou eu presto atenção no podcast, ou eu jogo. Tipo, se decide. E qual que é o problema de tudo isso, gente? Todos esses fatores que eu falei, eles levam para a desregulação do nosso sistema nervoso. Ou seja, aumenta o nível de cortisol no nosso corpo. E o cortisol, para quem não sabe, é um hormônio que está muito relacionado ao estresse. Então você já está com um dia extremamente corrido, super ansioso, e aí vem o hormônio, né, do estresse e te deixa mais ansioso ainda. E aí você tenta correr mais ainda, você fica mais ansioso. E o negócio vira uma bola de neve, gente. Vai virar uma bola de neve e você não vai querer estar no caminho dessa bola de neve, porque ela vai ficando cada vez maior. Então, vamos entender agora o que a gente pode fazer para parar essa bola de neve. Porque isso daí não é coisa boa. Sobre as tarefas cotidianas, o que podemos fazer no lugar? Obviamente, desacelerar. Então, por exemplo, você vai escovar os dentes. Uma boa ideia é você escovar com a sua mão não dominante. Então, por exemplo, minha mão dominante é a direita, então eu vou escovar os dentes com a minha mão esquerda. Isso vai fazer com que eu preste mais atenção no que eu estou fazendo e também, querendo ou não, eu vou fazer mais devagar, porque é uma mão que eu não tenho domínio. Então é muito interessante para você desacelerar um pouco essa tarefa. E nas outras etapas da sua vida, por exemplo, comer. Comer devagar, gente. Senta na cadeira, come. Idealmente, não assiste um vídeo junto no celular. Tipo, come prestando atenção, mastigando devagar. Aproveitando esse momento que é um pouco mais calmo, para você ficar ali quieto, comendo, apreciar a comida. Isso é muito importante, vai até fazer bem para o seu sistema digestório. Então, aproveite esses momentos de pausa, por exemplo, quando você está comendo, quando você vai tomar banho, para você aproveitar esse momento de paz, para você aproveitar esses 5, 10 minutos que você está tendo no seu dia para relaxar um pouco, evitar pensar nos problemas e fazer mais devagar. Para mim, comer devagar é bem difícil ainda. Quando eu vejo, eu já devorei o meu café da manhã. É difícil, gente, mas eu juro pra vocês que vale a pena parar, comer devagar, sabe? Eu me sinto muito mal quando eu vejo que eu devorei a minha refeição. Eu falo, meu Deus do céu, eu nem tava com tanta fome assim, por que eu comi rápido? Então, desacelera um pouco essas tarefas, aproveita elas para ter esse momento de calma, esse momento de pausa, né? Principalmente o almoço, que é o momento de pausa geralmente no nosso trabalho. Então, aproveite esses momentos para relaxar um pouco e desacelerar. A questão agora da produtividade. Focar na qualidade daquilo que você faz e não na quantidade. Como eu falei, tem tarefas que precisam da nossa atenção, que precisam do nosso foco, que vão demorar 1, 2, 3 horas do nosso tempo. Então, considere essas tarefas no seu dia a dia, porque essas tarefas, muitas vezes, elas estão relacionadas a algum objetivo que você tem. Então, por exemplo, eu quero abrir uma loja de cerâmica fria. E as coisas que eu tenho para fazer, elas levam tempo. Se eu fosse focar só em pequenas tarefas de 30 minutos, 1 hora, não ia dar tempo de eu fazer tanta coisa do que eu quero. Então, muitas vezes vale mais a pena eu reservar um momento do meu dia para fazer aquilo com calma, me concentrando
naquela atividade, fazer ela bem feita, num momento calmo do meu dia, que eu tô com energia para isso, né? Evitar também deixar tarefas muito importantes para o final do dia, que é quando você já tá mais cansado, para você focar naquilo, aproveitar aquilo, que muitas vezes essa tarefa que tá relacionada ao seu sonho, a um desejo seu, quando chegar no final do dia, você vai se sentir satisfeito por ter feito ela. Eu juro pra vocês, já aconteceu comigo de não ter feito quase nada no meu dia, mas ter feito aquela tarefa que era mais importante, que estava relacionada ao meu sonho, e eu me senti satisfeita, tipo, pô, pelo menos eu consegui fazer isso que está relacionado a algo que eu queria muito. Então vale muito a pena você reservar alguns dias da sua semana, um período do seu dia, né? Dependendo aí qual for a melhor forma que você pode colocar no seu dia, na sua semana, mas reserve um momento para fazer essas atividades que precisam de mais tempo. Pense nisso, ter um dia de qualidade e não de quantidade. Isso vai fazer com que você chegue no final do dia mais tranquilo, sabendo que você fez aquilo que você queria fazer. Isso é muito importante, gente. Com relação agora ao multitasking, esse é óbvio, né, gente? Não fazer multitasking, não tentar fazer duas coisas ao mesmo tempo, não vale a pena. Você vai estar só levando o dobro do tempo em duas atividades. Então, pega e se concentra em uma coisa de cada vez, gente. Isso é muito importante. Teve uma época que eu estava num projeto onde eu trabalho que estava muito corrido e estava vindo muita demanda. E aí, eu não sabia direito como gerenciar aquela demanda alta. Então eu ficava tentando fazer tudo ao mesmo tempo. Eu acabava esquecendo as coisas, eu fazia de qualquer jeito, porque eu tava com tanta pressa para resolver que, né, fazia de qualquer jeito. Então, eu só consegui fazer as coisas direitinho quando eu foquei em uma coisa de cada vez, de acordo com a prioridade que cada tarefa tem. Então tem que pensar nisso também. Qual que é a prioridade das tarefas? A que tem maior prioridade, você faz primeiro. Então, uma coisa de cada vez. Quando você fizer isso, você vai ver como você vai levar menos tempo em cada tarefa. Se você já fizer essas coisas que eu falei, o seu sistema nervoso ele já vai passar a se regular, porque ele precisa desses momentos de calma, desses momentos de paz, onde você faz as coisas com tranquilidade. Não passe pelo seu dia como se você estivesse correndo contra o relógio. Gente, o nosso tempo sim é limitado. A gente sim tem um período que a gente consegue trabalhar a nossa energia e aí tem que dormir. Mas eu juro pra vocês que se você fizer um pouquinho todo dia, vai valer muito a pena no final. Você vai ver como cada passo que você deu, ele vai contribuir para o seu futuro. Às vezes você vai olhar para trás e vai falar: "Putz, que bom que eu comecei a fazer esse negócio alguns meses atrás". Então, começa pequenininho cada coisa que você deseja fazer na sua vida e aí, quem sabe, você vai escalonando. Você começa por um passo, depois com uma caminhada, depois com uma corrida, depois pega uma bicicleta, um carro, um avião. Aí você vai progredindo as coisas aos poucos, mais de acordo com a sua energia, gente. E também vale ressaltar: quando você for fazer uma atividade, aproveita aquela atividade, principalmente suas atividades de lazer. Então, vale muito mais a pena quando você sentar, por exemplo, para ler um livro, você lê um capítulo inteiro daquele livro. Depois você pensa em ler 2, 3, 4, 5, 10 capítulos. Foca primeiro em ler um capítulo. Vale muito mais a pena fazer isso do que ler um parágrafo mexendo no celular, outro parágrafo mexendo no celular. No final, você não vai lembrar nada do que você leu. Então, pega e aproveita aquele momento para focar. Eu sei que muitas vezes um capítulo vai dar 5, 10 minutos, mas você tem que começar pequenininho para expandir depois esse hábito. Então, começa nesse pequenininho e já aproveitar. Seus momentos de lazer, nos seus momentos de trabalho também isso é importante, nos momentos dos seus hobbies, dos seus momentos com sua família, com seus amados. É muito importante fazer isso. Você se conectar com o presente, com aquilo que você está fazendo. E lembre-se, você vai colher os frutos daquilo que você está fazendo. Então, faça as coisas com calma, respire fundo. Eu sei, vai ter dias que a gente não vai conseguir, a gente vai acordar pulando da cama, já correndo com tudo, mas se perceba, respira fundo e fala: calma, vamos fazer as coisas com mais calma, não tem motivo para correr tanto.
Eu sei, às vezes a gente vai falhar, mas o importante é a gente sempre estar corrigindo a rota, mesmo que seja no meio do dia. Então, respira fundo e se concentra nisso. Uma coisinha de cada vez. Não se desespere, não comece o seu dia desesperado e se acontecer, dá para respirar fundo e corrigir o resto do dia. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like e se inscreve porque eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!